Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Erasmo Vieira, planejador financeiro. Você está no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente no futuro. Se você quer ter um futuro digno, saber viver bem em paz com seu dinheiro, você está no lugar certo. Então, coloque esse podcast nos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e familiares. E hoje a gente vai falar de como fazer dinheiro com pizza. Isso mesmo, fazer dinheiro com pizza. Já pensou nisso? Pois bem, chamei aqui meu amigo Edmundo Júnior, um empreendedor, e vai contar a história para vocês de muito empreendedorismo, de muito trabalho e também de muito sucesso. Edmundo Júnior, muito obrigado por ter aceito o convite de estar participando aqui do podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, né? Seja muito bem-vindo e é um prazer sempre conversar contigo. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. O Erasmo é um mestre, que eu chamo ele de mestre. É um mestre que nos ensina muito com a sua vida, com a sua fala. Já participei de, no mínimo, 8 palestras suas. E a Eita! cada dia eu aprendo um pouco mais com você e estou à disposição para qualquer tipo de informação, pergunta. Planilha aberta. Meu amigo, vamos contar um pouco da história do Edmundo Júnior. Edmundo Júnior, que hoje tem, né, a MasterChef Pizza, mas começou já de cara com o MasterChef ou como que foi lá atrás? Conta aí como que toda a sua história de como você empreendeu, né, para fazer dinheiro. Então, antes de empreender, né, que é o famoso ser um empresário no Brasil, eu comecei com Isso. 15 anos na metalúrgica, né, hoje Valorec, mas na Mannesmann. Meu pai me colocou lá dentro, juntamente com com o concurso que eu passei no Senai. E aí eu comecei a fazer minha carreira técnica na área mecânica dentro da metalurgia. E passei por algumas empresas, comecei a faculdade como sinônimo de empregabilidade, fui promovido na empresa que eu trabalhava, né, porque eu era o único do departamento que prestava faculdade, né, eu sou formado em matemática, e Que aí eu legal. consegui uma posição de destaque, de liderança na empresa, e foi quando eu comecei a enxergar o meu viés comercial, a minha veia comercial empreendedora foi trabalhando como CLT, como funcionário, e aí eu fui percebendo que eu tinha essa habilidade e lidava com clientes e fornecedores. Foi quando um fornecedor me convidou para eu assumir uma função gerencial na empresa dele, que era fornecedora dessa empresa italiana que eu trabalhava. E aí eu aceitei o desafio, comecei a fazer um trabalho de gerência industrial. Eu fui gerente industrial dessa indústria Mas um mecânica. matemático fazendo isso? Sim, sim. Eu comecei porque o meu relacionamento era muito bom com os fornecedores, eu fazia uma conexão da minha empresa com os fornecedores, atendimento de prazo, de qualidade, num preço competitivo. Foi quando esse fornecedor da empresa italiana que eu trabalhava enxergou em mim qualidades e me convidou para assumir a parte industrial da empresa dele. Eu tinha capacidade técnica, já tinha formado em matemática, com a capacitação técnica que eu tinha e a experiência no piso de fábrica me fez ir para uma função gerencial de indústria. Só que eu percebi que existia um gargalo nessa empresa, que era o gargalo na área comercial. Então, mesmo exercendo a função gerencial na parte industrial, né, de piso de fábrica, eu cuidava de mais de 80 funcionários, fresadores, torneiro, ferramenteiro, mecânicos, ajustadores. Eu comecei a perceber que a empresa tinha uma demanda comercial orçamentária. Essa demanda comercial orçamentária, eu assumi ela e falei com o proprietário da empresa. Eu combinei com ele que eu ia executar da mesma forma as minhas funções como gerente industrial e ia ajudá-lo na área orçamentária e comercial. Foi quando foi surgindo oportunidades nas unidades da Vale do Brasil. Porque Mas eu aí, Edmundo, pode um falar. momento só, porque tem dois aprendizados que eu quero ressaltar nesse momento,
que muitas vezes eu vejo uma pessoa que, por exemplo, faz uma graduação, faz uma pós-graduação e fica limitado ali procurando opções dentro somente daquela especialidade dele, né? E muitas vezes trava. Agora, por que isso eu achei importante? Porque você me falou que é um matemático e aí depois você foi gerenciar um chão de fábrica e depois do gerenciar chão de fábrica você já enxergou que o problema não era ali, que tinha outras demandas de orçamento, de comercial. Então, isso é um ponto muito importante que as pessoas... a gente está num podcast que a gente chama de Dinheiro Foi Feito para Gastar, mas, além de saber gastar dinheiro, saber usar bem o dinheiro, as pessoas têm que saber fazer dinheiro. Claro. E o que você está falando é que você foi buscando ali dentro do ambiente que você estava, nem mesmo sendo a sua especialidade. Você era para ser um professor de matemática, talvez? Exatamente. Nunca dei aula. Só dei aula 6 meses numa escola técnica, mais por causa da minha especificação técnica do que por causa da formação em matemática. Tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar ligadas, né? Empreender dentro, não só dentro do seu círculo, das suas habilidades, mas ficar de olhos abertos para o que está acontecendo, né? Exatamente, Erasmo. E aí eu enxerguei inúmeras oportunidades e possibilidades na área comercial. Então, a gente recebia as cotações, não era nada ativo, tudo receptivo. Recebia as cotações, aí eu fazia as cotações e enviava. Só que foi dando um mês, eu já fiquei entediado com aquele negócio. Mandava a cotação, o comprador respondia, você ganhou ou não a concorrência? Eu falei assim, esse negócio está errado. Aí o que eu comecei a oferecer? Coisas que ninguém oferecia para a Vale. Eu posso ir na sua unidade, ver em loco a sua demanda que gerou esse orçamento? Aí, inicialmente, até eles, não, a gente não tem essa política aqui, não. Aí eu falei assim, deixa ali, né? Não vai ter custo nenhum para você. Comecei aí, nas unidades, avaliar com o requisitor, quem gerou aquela requisição. Fui lá, fui em loco, andava em um monte de lugar pesado, difícil, de sujeira, de mineração. Às vezes a gente até custeava passagens aéreas para ir lá no Pará para receber uma visita técnica sem nenhuma possibilidade de venda, porque era um risco todo do fornecedor, e eu fui gerando relacionamento, e aí as coisas foram acontecendo, as cotações começaram a vir em maior proporção, e virava muito pedido por isso, porque o requisitor ou o requisitante daquela solicitação falou, olha, gostaria de indicar o fornecedor X, pois ele veio, fez uma visita técnica e conhece os detalhes dessa cotação. Diferencial, né? A gente começou a ganhar muitas concorrências. Eu comecei a andar em todas as unidades da Vale do Brasil inteiro. Eu conheço todas as unidades da Vale. Fomentamos negócios milionários para essa empresa. E eu até brinco, teve uma época que o meu diretor começou a concorrer comigo. Vamos ver quem vende mais? Eu falei, vamos, tranquilo. No primeiro mês que eu ganhei, ele parou de concorrer comigo. Porque de gerente industrial, eu virei o principal no departamento comercial. Eu era um fomentador de negócios. Coloquei um supervisor industrial para cuidar do piso de fábrica e fiquei só gerando negócios e oportunidades para essa empresa que alavancou. E aí o tempo passou, eu fui para outras empresas também, clientes dessa empresa, então eu fui sempre dando um passo acima, os clientes viam e alguns até falavam assim, Edmundo, eu ia te fazer essa proposta há muito mais tempo, mas eu achei que você era dono da empresa. Eu falei, não sou dono, não. Ele falou, era para você estar aqui com a gente há muito mais tempo, mas eu ficava sem graça de fazer uma proposta achando que você era sócio da empresa, porque essa era a minha visão, de ser um funcionário diferente. Por isso que eu tenho meu negócio hoje, porque quando eu fui tratar um negócio de um outro, eu tratei como se fosse meu. Você entendeu, Heraldo? Legal, esse é um... Isso fez toda a diferença para mim
para me tocar o meu negócio hoje, eu toquei de uma outra pessoa como se fosse meu. Tanto é que os próprios clientes achavam que já era meu e não era. Eu era CLT, assalariado, era comissionado, assalariado, tinha muitos benefícios, mas eu já fazia a diferença. Ô, meu Entendeu? amigo, até por, assim, a gente não fala coincidência, a gente fala Jesuscidência, né? O próximo episódio do podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, o assunto é intraempreendedorismo, com o Rafael Baroli, que eu acho que você conhece, né? Isso. Então, o que você fez é o que a gente está ensinando no próximo episódio com o Rafael, né? Intraempreendedorismo. Você estava num regime CLT, você não ficava focado somente na sua atividade ali, aquilo que você foi contratado. Você estava sempre olhando, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que você trabalhou ali como se fosse dono, né? Isso fez toda a diferença para você, né? Exatamente. E essas experiências que eu tive há 7, 8, 10 anos atrás, eu estou hoje executando, tentando levantar pessoas para que tenham essa mesma visão, que tenham essa visão de dono e que consigam enxergar o que ninguém enxerga, porque o conceito do empreendedorismo é fazer o que ninguém faz e pensar o que ninguém pensou para transformar a vida das pessoas. E aí eu fui aprendendo nessa minha trajetória, né, como funcionário, como supervisor, como gerente, como gestor, nessa transição da área industrial para a área comercial. E depois chegou um tempo que eu fiz também a transição da área industrial e comercial para a área do empreendedorismo, de montar o meu próprio negócio. Antes disso, eu passei também recebendo, tá? Eu me especializei, me tornei um consultor empresarial, e aí eu comecei a fazer trabalhos específicos nas empresas para redução de custo, melhora de performance, atuação na área comercial. Eu percorri recebendo como consultor, levando solução para os meus clientes. Eu percebi isso e aí eu incorporei o meu conhecimento e a minha experiência. Eu comecei a ter casca, né? Criei casca. Aí, em 2019, eu resolvi abrir a Mr. Chef Pizza, depois de ter ido para a Itália, ter me conectado com um produto, porque você tem que ter um produto. Eu me conectei com o produto pizza na minha visita à Itália. Foi lá que eu tive essa Foi aí que um matemático começou a fazer pizza? Exatamente. Eu fui 3 anos antes, eu fui em 2016 para a Itália, me conectei com um produto, falei assim, eu quero e vou montar uma pizzaria premium no Brasil. Me preparei, depois de 3 anos, de 2016 a 2019, eu me preparei. 3 anos. 3 anos depois, eu fiz inúmeras experiências com molhos, harmonizações, massa, tipo de massa. Depois de 3 anos que eu abri a Mr. Chef Pizza. E aí eu precisava de uma experiência na área do delivery, porque uma coisa é você fazer pizza, outra coisa é você vender pizza. E a outra coisa é você fazer, vender e entregar, que é o delivery. Que existem inúmeros segredos e estratégias porque se você não tiver um bom produto, se você não vender, mas se você não entregar, não resolve nada. E aí eu passei através de uma consultoria na maior rede de fast food delivery de Minas Gerais, e lá eu fiquei 6 meses e eu peguei uma experiência na área de delivery mesmo, de gestão de pedidos, de gestão de processos, de gestão de produção, de cozinha, de gestão logística. E depois dessa experiência que eu tive, que eu adquiri nessa empresa, né, de fast food, e aí eu me senti preparado para abrir a Mr. Chef Pizza, porque eu já tinha um produto qualificado, eu sabia vender, que eu sou comercial, e me faltava essa experiência que eu adquiri nessa consultoria. Que Então, eu legal. recebi e dei o meu resultado lá e peguei essa experiência e apliquei no meu negócio.
Um dos sonhos do brasileiro é empreender, né? Com o próprio Sebrae, na pesquisa do Sebrae, fala que é o quarto sonho principal do brasileiro é empreender, né? E o que você está falando aí agora, compartilhando com a gente aqui no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, que você ficou 3 anos preparando para empreender, né? Não é uma coisa simples, né? E aí você empreendeu e já deu certo no primeiro momento, ou veio uma pandemia depois? Quem dera, meu amigo. A gente se reinventa todos os dias. Nos 6 primeiros meses, o meu primeiro sócio resolveu sair do negócio, porque ele, na cabeça dele, o negócio não era rentável, ou não era a rentabilidade que ele esperava, estava desalinhada as expectativas, e eu Ou às vezes simplesmente, tinha que trabalhar mais que ele pensava também. talvez, eu falei com ele assim, olha, o sonho é meu, não tem problema nenhum você sair, não vou ficar com raiva, faz parte, porque é business, né? Faz parte, Business. né? Depois de 6 meses eu comprei a parte dele e reinventei uma nova MasterChef num outro lugar, só mudei o endereço e mudei a estratégia comercial mais agressiva, porque quando você tem um sócio, você tem que respeitar as opiniões, né? As ideias, até porque era 50-50, ele tinha o mesmo poder de decisão que eu, e quando Sim. eu assumi 100% da administração da empresa, você tem muito mais autonomia e o risco aumenta, mas a sua autonomia é maior. Então, eu fui mais agressivo, percebi que eu precisava de ser mais agressivo na parte do marketing, na parte comercial, e aí a gente começou a fazer um trabalho na rede social muito forte, com os influencers digitais muito forte, a gente se especializou mais ainda no delivery, porque 2020 começou a pandemia, né? Então, a gente teve... todo mundo fala assim, você surfou na pandemia. Surfei mesmo. A empresa criou forma, corpo, carteira de clientes, sim, mas eu aumentei muito o meu custo, Erasmo. O meu Mas você custo, se preparou para isso, Edmundo? sim, mas o meu custo operacional aumentou muito com a pandemia. Eu vendia muito bem, mas para você ter uma noção, eu fiquei 2 anos pagando Uber para os funcionários irem embora, porque 10 horas da noite não tinha mais transporte coletivo em Belo Horizonte. Então, a gente saía 11h30, meia-noite, meia-noite e pouca. Quando eu não levava uma parte dos funcionários em casa, eu tinha que pagar o Uber para levá-los, porque não tinha transporte. Então, vai pagar para 17 funcionários Uber na pandemia. E tudo na pandemia aumentou. Os preços E o subiram preço da muito. mussarela? Nossa, a mussarela chegou a R$ 50 o quilo. E na minha ficha Isso foi um técnica, aumento de quantos por cento de quando antes da pandemia para depois da pandemia? existem Mais as ou menos. oscilações, mas os insumos aumentaram cerca de 60% a 70%. Meu Deus. Então, em 2019, eu comprava mussarela por R$ 16 o quilo. Em 2022, 2023 agora, quando a gente acha um preço bom, a gente paga 30, 31, 32. Então, a mussarela dobrou de preço. Só o E, insumo e, e, mussarela. a, e a mussarela representa quantos por cento de uma pizzaria, no caso da sua? Acredito que ela faz parte aí de 50, 55%, porque todas as pizzas, Nossa. tirando as doces, vão mussarela. Então, o CMV da mussarela é metade dos insumos principais. É o insumo principal, né, Erasmo? Então, a farinha aumentou, as oscilações no Ceasa semanais é um absurdo. Um dia você consegue comprar uma caixa de tomate Andréia por R$ 70, na outra semana está 150, 180. A mesma coisa a cebola roxa. A gente compra direto lá da fonte. Às vezes eu paguei 60. Em outras oportunidades, 120, 130, 140. Nossa. Deus. É um absurdo. E a gente tem que se Então é fácil reinventar. fazer pizza e vender com essas oscilações todas. É muito complicado, porque o cliente às vezes não consegue entender que você precisa de repassar, reajustar, né? Atualizar os preços. E ninguém quer aumento de preço, até porque o poder de compra do brasileiro tem reduzido, né? Se os nossos salários, as nossas fontes de renda, elas crescessem
na mesma proporção que os insumos da cesta básica ou qualquer tipo de insumo, os preços crescessem também, seria lindo, né? O salário Seria mínimo seria lindo. 4, 5 mil reais, aí você teria o mesmo poder de compra de 4, 5 anos atrás, mas o poder de compra tem reduzido, e aí a gente tem que ser mais engenheiro ainda, né? Mais matemático ainda, para a gente fazer essa engenharia de custos, que não é fácil. Legal. Que aula de planejamento que você está falando aqui para gente, né? Não só do ramo seu que você trabalha, né? Que você escolheu, que você estudou, mas o que aconteceu com você aconteceu com a maioria dos negócios no Brasil nesse momento, né? E falando para a pessoa física, todo mundo teve o custo de casa aumentando, né? E tendo que ter inteligência financeira, que uma coisa de mundo. A gente não fez um roteiro para conversar, mas qual que é a sua opinião de fazer dívida para enfrentar problemas como esse? Você é um adepto de dívida, de endividamento para fazer negócio ou não? Qual que é a sua experiência nisso? Vai depender do perfil da pessoa. Se a pessoa ela é mais agressiva e ela enxerga que ela tem condição de arcar com essa dívida, pega o empréstimo e vai para cima. Um exemplo, o seu Elias fez isso. Olha quem é seu Elias hoje. Uma potência, o maior barbeiro do Brasil. Ele enfrentou cheque especial, entrou no limite, mas ele tinha um propósito, sabia onde ele ia chegar. Agora, se a pessoa é mais conservadora, não pega, não faz dívida, reinventa o seu negócio, aumenta a sua jornada de trabalho, trabalha de manhã, de tarde, de noite, seja mais conservador. Então, depende do perfil da pessoa. Eu, em alguns momentos, precisei de entrar, fazer empréstimo, mas eu sabia que eu ia fomentar negócios, trazer faturamento e honrar com o meu compromisso. Em outras oportunidades também, Erasmo, eu fui mais conservador. Falei assim, opa, se eu comprar um novo forno aqui, eu vou aumentar minha capacidade produtiva? Vou. Vou aumentar a minha eficiência produtiva? Vou. Vou diminuir o meu tempo de delivery, né, de produção? Vou. Mas vai valer a pena? Eu tenho esses 40 mil reservado para me comprar o forno? Tem? Não tenho. Vou financiar? Não vou. Aí eu tomava a decisão. Vou segurar. Às vezes é melhor eu contratar um outro funcionário, aumentar a minha capacidade de pessoas do que eu no equipamento. Quando eu tiver a estabilidade econômica e enxergar o momento certo, eu troco, infelizmente, o homem pela máquina. E é tudo análise de mercado. Análise de mercado e o perfil da pessoa. Se ela é mais agressiva, se ela é mais conservadora, para ele tomar a decisão certa. Exatamente, esse é um show, Entendeu? porque o que eu falo é o seguinte: não tem nada de errado, mas você entenda que você vai ter um sócio e que Sim, parte do seu lucro você vai ter que distribuir para ele. exatamente. Né? Se você tem condição, colocou tudo isso no papel, beleza. Mas agora, pegar só porque os seus custos estão aumentando, você fazer endividamento e não olhar o seu orçamento, não olhar a sua produção, no caso do seu negócio, isso dificulta o negócio, né? Exatamente. E isso E é meu uma situação amigo, que a gente faz todos os dias, Erasmo. A gente tem que fazer essa análise todos os dias das margens, dos custos fixos, dos custos variáveis e ajustando. Ó, eu tenho que contratar mais um funcionário ou eu tenho que dispensar um? Como é que está a tendência do mercado? Está trazendo mais? Como está meu faturamento? Ó, está faturando mais, está faturando menos. É hora de ajustar? É hora de contratar? É hora de demitir? É hora de expandir? É hora de escalar? Ou é hora de segurar a base do jeito que está, fazer o melhor dentro do que você tem e depois você dá um passo mais assertivo? É uma análise que a gente faz diariamente no nosso negócio. legal, legal, parabéns, meu amigo. E hoje me conta, hoje como é que tá MasterChef? Já são quantas unidades? Então, eu estou com 3 unidades em Belo Horizonte, né? No Barreiro, que é a minha primeira unidade, no Castelo e a unidade Lourdes. Para você ter uma noção, eu fiz uma redução de custos tem 4 meses. Eu tinha aberto uma unidade no Buritis, só que eu percebi que eu estava gerando conflito do Buritis com Barreiro e Buritis com Lourdes. E com um custo alto de locação de funcionário,
não mandei ninguém embora, realoquei os funcionários, reduzi o custo estrutural, atendendo a mesma região que eu estava com uma unidade lá, e distribuí. Eu dei mais corpo, mais faturamento para as duas unidades, Barreiro e Lourdes, atendeu a unidade, a região que eu precisava. Então, eu voltei para 3 unidades, Barreiro e Castelo. Nós franqueamos a Mister Chef, né? Então, a unidade Lourdes ela é uma franquia, é a nossa primeira franquia. Temos outras franquias em negociação, só que a gente também sabe que existe um tempo de implantação, não é só vender franquia. Então, você tem que treinar, você tem que capacitar, você tem que fazer com que as pessoas trabalhem em cima de um padrão. Você tem que fazer um trabalho comercial muito forte, um trabalho de marketing vinculado à área comercial, para que você não tenha que ficar fazendo aportes financeiros, pedindo o franqueado mais dinheiro para aumentar o fluxo de caixa ou aumentar o capital de giro dele, porque o faturamento não está pagando os custos. E eu não gosto disso, não. As unidades, né, principalmente essa da franquia, a gente já está com 3 meses na unidade, ela já está no ponto de equilíbrio. Que legal, 3 meses. 3 meses. Parabéns, Mas parabéns. porque eu comecei a fazer um trabalho diferente. Antes mesmo de abrir a unidade na região, eu já aqueci essa região atendendo através de outras unidades mais distantes. Então, quando eu ponho uma unidade nessa região que eu já atendo, é muito melhor eu atender essa região hoje, que eu atendo ela com um custo menor para o cliente, porque ele vai pagar um frete muito menor ou zerado, a minha capacidade produtiva aumenta e o meu tempo de entrega, que faz toda a diferença no delivery. Então, eu aqueci ela atendendo de outras unidades mais distantes e hoje, quando eu tenho ela na unidade, eu entrego mais e melhor. Que legal, parabéns, parabéns, muito show essa aula de planejamento e de empreender fazendo, que o nosso podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar, né? E hoje, nosso objetivo aqui com você que é um empreendedor desde quando começou lá na indústria metalúrgica, né? Por isso que é a importância e o meu convite para você testemunhar aqui com o nosso público, como é possível empreender, né? E hoje você está empreendendo, fazendo pizza, por isso que no nosso podcast chama Pizza e Dinheiro, né? Como fazer dinheiro com pizza. Parabéns, cara. Edmundo, para a gente finalizar na reta final aí, qual que é a dica principal, a mensagem principal que você quer compartilhar com o nosso público aqui sobre empreender, para ter sucesso no empreender? Eu, com esses 3 anos e 10 meses, de 11 meses, né? Nós já estamos no mês de maio, de Mister Chef Pizza, eu aprendi sobre o empreendedorismo na prática. Eu aprendi que a gente tem que ter um produto muito bem definido para quem quer empreender. Um produto ou um serviço muito bem descrito, muito bem definido. Você tem que levantar a bandeira do seu negócio em cima desse produto ou serviço e não olhar para frente, não olhar nem para o lado, nem para trás, nem para o outro lado. Olhar para frente, ter muita convicção que o seu produto é bom ou que o seu serviço é de qualidade e que tem diferencial no mercado. Diante disso, dessa consciência, né, dessa convicção de que seu produto é um produto que atende à demanda sugerida, aí você começa a estabelecer as suas estratégias para fomentar o seu negócio e dar vida para o seu negócio. Aí você vai entender onde que você vai atuar, na área comercial, na área do marketing, na área de pesquisa, na área estrutural. Foi o que eu fiz, Erasmo. Eu defini um produto, eu vou abrir uma pizzaria premium em Belo Horizonte. Acabou. Ah, mas tem pizza de R$19,90, tem pizza de R$19,90, R$29,90, tem pizza isso. Não importa. Eu sabia do produto que eu queria vender e, detalhe, eu aprendi a buscar o público que compra o meu produto. A diferença foi essa.
eu quero abrir um parênteses aqui, cara, 2019, todo mundo já comia pizza. Todo Sim, mundo já tinha o seu fornecedor de pizza. E sim. por quê? 3 anos e 11 meses depois, você já está com 3 unidades, sendo uma referência nacional, né? Aí as pessoas podem conhecer a Mister Chef Pizza nas redes sociais, né? Mas, cara, parabéns por isso, porque você empreendeu dentro de um mercado que, Concorridíssimo no Brasil inteiro. Uma loucura. O com segmento de pizzaria. multinacionais. E ainda propor um produto de qualidade com preço premium. Porque é o que a gente sempre conversa. É, qualidade com preço baixo não andam juntos nunca. Nunca. Qualidade com preço justo. Ok. Qualidade com preço baixo não caminham. Não tem Nunca como. vi. Ou você tem qualidade, ou você tem preço baixo. E aí eu optei em levar um produto para os meus clientes, para o público belo-horizontino, né, de qualidade. Te dar só um exemplo. O requeijão cremoso, o famoso catupiry. Eu compro comprando, tá? Eu compro um catupiry, zero amido, zero gordura vegetal, e eu poderia comprar ele a 20% do preço. Então, se eu pago 40, R$ 45 uma bisnaga, eu poderia comprar 15, com o mesmo nome lá, requeijão cremoso sabor catupiry, cheio de amido, cheio de gordura vegetal hidrogenada, que eu sei que vai fazer mal para a pessoa que vai comer, que não vai ser legal para ela, mas não. Eu defini. É por isso que eu falo da convicção, porque a tentação é demais. Na hora que você vai comprar uma bisnaga, você vê uma outra com 20% do preço, aí você fala, vou, não Nossa vou, vou, não Deus. vou. E aí, meu CMV ia lá para baixo, né? Ia ser lindo, mas não. Eu vou manter a minha convicção, vou manter a minha qualidade, porque os meus clientes merecem isso. Então, por isso que eu te falei, você tem que ter muita convicção do seu produto e do público que você atinge. E aí você não olha, e aí você faz o quê? Uma precificação justa. Se eu uso esse requeijão sem amido de milho e sem gordura vegetal hidrogenada, quem pagar por esse produto vai saber que está comendo qualidade. Então eu vou pôr um preço justo, nem a mais, nem a menos, mas um preço justo onde está a minha precificação, onde eu vou ter margens saudáveis e justo para aquela pessoa que conhece e que come qualidade. Legal, muito bom, muito bom. E me fala, me dá os endereços aí, como te acham nas redes sociais, você, Edmundo, e também a Mister Chef, fala aí para o nosso público. Então, nós temos o Instagram, né, que é a nosso principal canal de contato com os nossos clientes, onde a gente tem 92,4 hoje, 92,4 mil seguidores, MR Chef com 2 Fs Pizza, MR Chef Pizza, né, a nossa página do Instagram, onde a gente posta os nossos conteúdos, as nossas promoções, os repostes dos nossos clientes, né? Eu tenho a minha página do Instagram, que é pequenininha, mas Edmundo Júnior, né? Eu uso ela como um auxílio também para a área comercial, né? Que eu tenho consultoria, eu ainda presto consultoria para algumas empresas na área comercial, na área administrativa. A gente não tem tanta disponibilidade de horário, mas eu ainda presto essas consultorias para alguns clientes importantes para mim. A Mister Chef Pizza ela está no iFood, né? Então, só você ir lá no iFood, colocar o seu endereço, né? Vai aparecer uma Mister Chef para você lá comprar. E nós temos o nosso canal direto, que é a nossa principal fonte comercial, que é o nosso canal direto, onde a gente potencializa, onde a gente é mais agressivo, onde a gente coloca promoções mais agressivas, né, através do telefone 31 3047 8126 ou 319 9650 9144. Ambos o WhatsApp e tem o telefone fixo também. A gente tem uma central de atendimento, Erasmo, que atende as pessoas, né? Então, independente do bairro que a pessoa estiver, ela entra em contato, a nossa central de atendimento faz a
a captação do cliente e manda para a unidade mais próxima da casa do cliente para ele pagar um frete menor. Então, a gente está no Barreiro, a gente está no Lourdes e no Castelo. Esse triângulo a gente consegue atender toda Belo Horizonte e Contagem também. Uma parte de Contagem eu entrego via Barreiro e outra parte de Contagem eu entrego via Castelo, porque o Castelo é vizinho. Que legal. Né? Na parte do Cabral ali, é vizinho de Contagem. E essa é a Mr. Chef Pizza. Sensacional, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação, contribuiu demais, como sempre, né? Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Sucesso, que Deus continue te abençoando, te usando, meu amigo. Amém. Esse é um canal, né, do Dinheiro Foi Feito para Gastar, nosso podcast. Se você está aqui é porque você gosta de fazer dinheiro ou gosta de usar bem o seu dinheiro, porque o dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente depois. Clique aí nos seus favoritos, coloque a gente nos seus favoritos, siga e compartilhe nosso podcast. Edmundo, mais uma vez, obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. E te aguardo no próximo episódio. Obrigado.